Amém? Marcos capítulo de número 8, verso de número 34 ao 38. Diz assim o texto: Então ele chamou a multidão e os discípulos. Ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 35. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu quero fazer uma oração com você. Por favor, curva a sua cabeça. Pai, neste momento nós estamos iniciando, meu Pai, a exposição desse texto. E no nome de Jesus queremos te pedir que o Teu Espírito Santo venha continuar a falar nos nossos corações. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. O Senhor nos reuniu aqui nessa noite, o Senhor trouxe cada um dos Teus filhos, o Teu Espírito Santo é quem está no controle. E no nome de Jesus, na dependência do Senhor, que nós, meu Pai, apresentamos ao Senhor este momento dessa palavra e te pedimos que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. E esse texto, especialmente o verso 36, onde diz: Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, é bastante usado por aqueles que são da igreja, quando veem aqueles que são de fora da igreja tendo um sucesso na vida. Esse aqui é aquele texto que os crentes, que nós crentes gostamos de aplicar quando a gente vê grandes empresários, pessoas famosas, pessoas que alcançam-se um grau na sociedade que todo mundo olha e fala: uau, ele chegou no topo. Esse aqui é o texto que normalmente os da igreja falam. O que adianta? Ele tem o dinheiro, ele ser o dono das maiores companhias, está entre os 10 homens mais ricos, aparecer na revista Forbes, se depois ele pode perder a alma. Agora, quando Jesus estava falando e ele disse isso, e nós enfatizamos na leitura, a Bíblia diz que Jesus chamou a multidão e os discípulos. Então não tem como eu aplicar esse texto aos que estão de fora, se Jesus disse aquilo que aqui está dizendo para aqueles que estavam do lado dele. Às vezes nós perdemos muito em conhecimento da palavra, em meditação da palavra, porque nós temos o costume de aplicar aquilo que é bom para nós. Nós tomamos as posses daquilo que a Bíblia diz que é de bênção para nós, e aquilo que normalmente é uma palavra um pouco mais pesada, a gente gosta de jogar para os de fora. Não, isso aí é porque não serve a Jesus, isso aí é porque não é crente, isso aí é para aquele que é ímpio. Como se para Deus houvesse uma diferença onde aqueles que um dia confessaram Jesus fossem mais especiais do que os que estão de fora. E eu quero mostrar para você que esse texto tem muito a falar nas nossas vidas. Mesmo aqueles que creem ou os que não creem, a Bíblia diz que Jesus chamou a multidão e os discípulos. Eu quero convidar você a estar vendo alguma dessas verdades sobre esse tema, a perca da alma. A Bíblia fala, e nós cremos, e eu creio, que existe um inferno, que é literal, que é físico, que vai ser um local onde aqueles que um dia não aceitaram Jesus, não confessaram Jesus, ou que tiveram uma vida que não foram alinhadas com a palavra, vão ser lançados. A Bíblia fala que Deus não fez o inferno para os homens, para as pessoas. O inferno foi feito para o diabo, para os anjos caídos. Mas aqueles que quiseram seguir o diabo, um dia vão ser lançados no inferno depois do juízo final. Mas sempre que Jesus falou do inferno, ele também falou do céu. E sempre que Jesus falou do céu, ele falou do inferno. Não tem como nós queremos atribuir a existência de um céu e não aceitarmos a realidade que também existe um inferno. Não é isso que eu estou querendo dizer nessa palavra, nessa noite. Eu creio, e a Bíblia fala, e por várias vezes Jesus falou sobre a existência de um inferno escatológico. Um inferno que vai ser algo que vai acontecer para as vidas daqueles que recusaram Jesus e para o diabo e para os anjos após o juízo final. Mas eu também entendo que da mesma forma com que várias vezes na Bíblia
A salvação não é apresentada como algo a ser vivido após a morte, mas que é algo que possa ser vivido hoje. Eu também creio que o inferno não é algo que somente vai se tornar real após a morte. O inferno pode ser uma realidade hoje. Então é dentro desse contexto, dentro dessa base que eu quero trazer essa palavra. Mostrar que a perca da alma não representa necessariamente e unicamente a perca da alma para o inferno escatológico, mas a perca da alma aqui, enquanto nós vivemos. Para a gente entender isso, é importante a gente observar algumas palavras. Primeiro, o texto diz no verso 36, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? A palavra mundo na Bíblia, ela tem mais de um significado. Tem a palavra mundo, o cosmos, que significa a criação, aquilo tudo que Deus fez. Essa palavra é utilizada, por exemplo, em Romanos, no capítulo de número 1, verso 20, quando Deus diz o seguinte, o texto diz que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina têm sido vistos claramente. A palavra mundo aqui significa cosmos, significa a criação. Então, mundo significa criação em um aspecto, mas também significa, por outro aspecto, em outras passagens da Bíblia, humanidade, pessoas, os seres humanos. Por exemplo, em João 3,16, o texto diz que Deus tanto amou o mundo, ou seja, Deus tanto amou as pessoas, Deus tanto amou a humanidade. Essa é uma segunda aplicação e um segundo entendimento para a palavra mundo na Bíblia. E há um terceiro, e é sobre esse que nós vamos focar mais, que é o mundo que tem como definição a condição caída que está esse sistema, onde quem está por príncipe, por cabeça desse sistema é Satanás. Esse é o terceiro tipo de mundo que a Bíblia fala várias vezes. Por exemplo, quando em João 15, a Bíblia diz o seguinte, se o mundo os odeia, Jesus está falando, tenham em mente que antes odiou a mim. Ou seja, existe um mundo que é a criação, tudo aquilo que saiu da boca de Deus. Existe um mundo que são as pessoas, é eu e você, é a humanidade. E existe um terceiro significado de mundo na Bíblia, que é o sistema caído. É o sistema onde Satanás é um príncipe, é o sistema onde ele concorre com aquilo que é o reino de Deus. E existe um contraste muito grande, a gente percebe isso na Bíblia, a gente percebe isso quando a gente começa a caminhar na fé, que há um contraste entre o mundo e o reino de Deus. Que contraste é este? Por exemplo, o mundo tem as suas regras, tem as suas frases famosas. Por exemplo, o mundo é dos espertos, enquanto o reino de Deus, Jesus está dizendo que o reino de Deus é dos humildes. Nós somos o centro de tudo, sendo que o reino diz que Jesus é o centro. Por exemplo, no mundo, as pessoas vivem como se não houvesse o amanhã. Essa é uma realidade. O mundo diz, viva o hoje como se não houvesse o amanhã. Por outro lado, o reino de Deus, nós conhecemos e entendemos que estamos aqui como peregrinos, que o amanhã é que de verdade vai ser a nossa verdadeira vida. Então, há uma diferença muito grande entre os princípios do mundo e os princípios do reino. Então, quando Jesus falou, cuidado para que você não ganhe o mundo, ou do que adianta você ganhar o mundo, Jesus está dizendo desse mundo no aspecto de situação caída, de sistema caído, onde Satanás é quem é o trono, é quem está como um príncipe, é quem coordena tudo. E depois o texto diz, cuidado para que você não ganhe o mundo inteiro e perca a sua alma. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a alma, porque nós entendemos que nós não somos pessoas que temos apenas a nossa parte física. A Bíblia fala, na verdade, que nós nem somos corpo, alma e espírito. Nós vimos isso durante essa semana nos grupos pequenos. A Bíblia coloca em primeiro lugar o espírito. O texto diz em Tessalonicenses que o Deus de paz os santifique inteiramente. O texto diz que todo o espírito primeiro, a alma segundo e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis. Eu vou falar sobre cada um deles, mas antes eu quero já declarar que, segundo o que a Bíblia diz, nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O que é o corpo? O corpo é a parte de nós
que nos conecta com o mundo externo. É com o corpo que nós nos locomovemos, é com o corpo que nós sentimos frio, calor, é com o corpo que nós nos alimentamos, nós temos o olfato, a audição, temos os 5 sentidos, é com o corpo que nós temos a conexão com o mundo exterior. Por outro lado, o espírito é a parte mais íntima em nós. Deus não fala com nós em um outro aspecto da nossa vida que não seja no espírito. É no espírito que está a nossa consciência. É no espírito, de acordo com a Bíblia, que nós temos aquela intuição. Sabe aquele sentimento que vem, uma situação que às vezes você nem explica, onde de repente vem algo na sua mente, você pensa que é na sua mente, algo falando dentro de você, algo, aquilo está vindo no seu espírito. Esse é a parte em nós mais íntima, é a parte que o Senhor comunica com nós. Agora a alma ela fica no meio. A alma é aquilo que faz com que aquilo que é mais externo em nós, que é o nosso corpo, seja conectado com aquilo que é mais interno em nós, que é o nosso espírito. É na alma que tem as nossas emoções, é na alma que nós temos as nossas vontades, é na alma que é desenvolvida a nossa personalidade, é na alma que nós nos tornamos aquilo que somos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos. Preste atenção nisso, porque o texto está dizendo: cuidado para que você não venha ganhar o mundo e perca a sua alma. E mais uma vez, a perca da alma, embora nós saibamos que existe um inferno escatológico, eu quero aplicar esse texto para a realidade das nossas vidas enquanto nós vivemos. Porque está cheio de pessoas, seja crentes ou não crentes, que estão vivendo nesse mundo com uma alma doente. Outras estão vivendo nesse mundo com uma alma perdida. Outros estão vivendo nesse mundo com a alma já praticamente morta, sem saber como lidar com as emoções, sem entender o que é o amor de verdade, porque vive tão numa vida frenética, cheia de desejos, cheia de vontades, e perdeu o sentido daquilo que de verdade é essencial para as nossas vidas. É sobre isso que eu quero aplicar essa palavra. E a minha pergunta é: como é que eu perco a minha alma estando vivo? Como é que eu posso viver nesse mundo e estar aqui sabendo que eu tenho uma alma e essa alma está morta dentro de mim? Eu quero dizer a primeira razão com que nós corremos o risco de querer ganhar o mundo e o resultado disso faz com que nós percamos a nossa alma. E a primeira razão é não perdoar. Porque o mundo diz: você não precisa perdoar. O mundo diz: você tem a sua oportunidade de vingança. O mundo diz: é olho por olho, dente por dente. Se te fez mal, faz mal em conta. E o reino de Deus diz: não, você oferece a sua outro lado, você perdoa. E muitas pessoas estão vivendo com uma alma perdida porque ainda não perdoaram, não aprenderam a perdoar. A perdoar o quê? Pessoas, circunstâncias que já aconteceram. E quando nós não entendemos a necessidade de perdoar, nós vivemos uma prisão dentro da nossa alma. Isso começa como uma sementinha. Aquilo vai gerando um câncer que vai crescendo aos poucos. E quanto menos a pessoa percebe, ela já está com a sua alma atrofiada, doente, como um câncer, porque simplesmente não perdoou. E eu quero dizer para você nessa noite que a primeira razão por qual eu e você corremos o risco de, mesmo estando aqui dentro da igreja, perdermos a nossa alma. E mais uma vez, eu não estou dizendo da alma escatológica do juízo final, mas a alma de ser humano, de enquanto nós estamos vivendo aqui, é de não aprender a perdoar. Nós temos que entender que perdão não é algo que nós fazemos de bom para quem nós perdoamos. Perdão é algo que nós fazemos de bom para nós mesmos. O perdão, quando você libera o perdão, preste atenção em mim, você não está fazendo um bem somente para a pessoa que você perdoou, mas para a sua própria alma. Amém, Jesus. Enquanto eu estou ministrando, eu sei que o Espírito Santo vai começar a falar no coração de algumas pessoas, e você vai começar a lembrar circunstâncias e pessoas que você precisa perdoar por sua saúde da sua própria alma. O que eu estou pregando não é evangelho de mentira, eu não estou pregando aqui aquela mensagem de alta ajuda, não. Eu estou pregando a palavra, aquilo que Jesus começou ensinando logo no Sermão do Monte, sobre a necessidade de perdoarmos. A verdadeira vitória, e que traz sabor de mel, não é a vingança, é o perdão. Sem o perdão,
Jesus não está brilhando e a nossa alma está atrofiando. Então, guarde isso no seu coração. O primeiro ponto dessa palavra é você entender a necessidade de você liberar perdão. Você perdoar circunstâncias. Às vezes não foi uma pessoa que te magoou, foi uma morte de alguém querido, foi um câncer que você não esperava, uma doença que ainda não foi curada na sua vida. Perdoe as circunstâncias e não vive uma prisão, te fazendo sempre olhar para uma circunstância ou para alguém no passado, porque isso é uma razão com a qual você pode perder a sua alma enquanto você está vivo. E Jesus quer mudar isso na sua vida. Olha o que diz o texto em Efésios: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O texto também diz em Hebreus: segui em paz com todos, olha só, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós lemos só isso, a gente pensa, não, tá bom, eu tenho que me santificar. Olha como é o processo de santificação. Não é só jejum, não é só oração, não é só você ler a Bíblia. Isso aí é o que o religioso gosta, mas o que a Bíblia diz é: tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura esteja brotando, vos perturbe, e que por elas vocês sejam contaminados. Jesus quer limpar e quer curar e quer trabalhar na nossa alma, e a primeira atitude é liberar perdão. A segunda razão pelo qual nós corremos o risco de perder a nossa alma enquanto nós estamos vivos é quando nós não confessamos os nossos pecados e também quando nós não pedimos perdão. Porque uma coisa é você perdoar, outra coisa é você entender a necessidade de também pedir perdão. E todos nós somos falhos, todos nós um dia magoamos alguém, todos nós um dia fizemos algo de ruim para alguém. E se você quer viver uma vida plena, e se você quer entender qual é uma das atitudes que você tem que colocar em prática para que você não perca a sua alma aqui, é entender a necessidade de confessar e de pedir perdão. Nós às vezes queremos pedir perdão só para Deus, e isso já é um início, porque o texto diz que nós deveríamos confessar, que nós devemos confessar, e os nossos pecados são perdoados. Mas há pecados ou há coisas que nós fazemos com outras pessoas e que não basta você só pedir perdão para Deus. Se você está devendo aquela conta, Deus te perdoa, mas você tem que ir lá e pagar a conta, porque existe a restituição. E o texto diz isso, ó, que vocês não escondam os seus pecados, porque quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha o que diz em Tiago: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A confissão tira o peso que fica da consciência da nossa vida. O pedido de perdão tira o peso da nossa alma. O pedido de perdão, ele faz com que Deus venha trabalhar em nós e que possamos viver sem essa raiz de amargura que o texto está dizendo. E essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quantas pessoas chegam para conversar às vezes comigo e você percebe no olhar aquela alma pesada. A pessoa no olhar você percebe que está por dentro dela um turbilhão de sentimentos, ela está desorganizada. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem que vem trazer vida plena, não só para o seu espírito e não só para o seu corpo, mas para a sua alma, para que você inteiramente possa ser santificado e possa viver a vida plena. Mas eu tenho a minha responsabilidade e você também tem a sua responsabilidade. O primeiro passo é pedir perdão. Na verdade é perdoar. O segundo passo é aprender a pedir o perdão. O terceiro é entender a necessidade da gente amar o outro. Porque hoje o que faz sucesso é a palavra, ou é a música, ou é qualquer coisa que é feito para trazer para nós mesmos um resultado lá dentro, para poder a gente falar, não, realmente eu sou bom, realmente eu tenho sucesso, realmente eu precisei daquela autoajuda. E a essência do Evangelho está em a gente servir o outro, em a gente amar o outro, em a gente fazer algo pelo outro. E isso começa dentro de casa. Um dia o Caleb chegou, há 2 semanas atrás, em Minas, Jaqueline, e falou assim: mamãe, you are the best. Você é a melhor, mamãe. E eu te amo, mamãe. E começou a se declarar como ele nunca fez. E a Jaqueline falou assim: meu filho, tá, por que você está falando isso? E ele foi respondeu: porque vocês amam os meus desenhos.
Eu nem estava lembrando, mas quando ele veio falar isso para mim, no começo, quando ele vinha mostrar os desenhos, eu não entendia nada. Ele fazia um monte de rabisco. E eu falava, nossa, Caleb, mas que desenho bonito. Isso aqui é um... E eu esperava ele falar. Ele falava, Bumblebee. Eu falava, esse Bumblebee tá lindo, Caleb. E ele se enchia daquilo e desenhou. E ele começou a pintar e desenhar. Hoje ele fica horas desenhando e pintando. E os desenhos estão ficando bonitinhos de verdade agora. Agora dá para saber o que é. E às vezes a gente quer achar que o amor que a gente dá para as nossas famílias é quando a gente traz o alimento, quando a gente dá o brinquedo, quando a gente compra o tablet de última geração. E às vezes o amor não é resultado de coisas que a gente faz, mas de um tempo de qualidade, de um investimento de verdade, que não é coisas que fazem a diferença, mas é atenção, é o olhar. E às vezes nós, principalmente homens, não colocamos isso em prática com as nossas esposas, com aquelas pessoas que Deus colocou do nosso lado. E o texto diz em Romanos 12, 19: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O texto lá de Efésios, quando começa a falar sobre os deveres conjugais, o texto diz o seguinte, que nós, homens, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele morreu por ela. Se for preciso, a gente tem que morrer para as nossas esposas, mas a morte não está física, porque quando Jesus começou a ensinar o princípio do que é perder a alma, ele começou dizendo, negando-se a si mesmo. Todos esses princípios, esses pontos que nós estamos conversando nessa noite, tem como base aquilo que Jesus falou no começo da nossa leitura. Negue-se a si mesmo. Abra mão do seu ego, do seu orgulho, da sua vontade, de aquilo que você é, para que isso possa ser transferido, para que Deus seja o centro e outras pessoas sejam o alcance e o resultado dessa mudança. A sua esposa não é só o saco de pancada. O seu esposo também não é. Às vezes tudo que a sua mulher precisa não é nem um homem para poder sustentar, mas é alguém que ela possa confiar e emprestar os ouvidos. E eu estou dizendo isso, eu não sou o melhor disso não. Eu estou aprendendo até hoje, 12 anos de casado, mas às vezes eu chego cansado, né? E eu falo, fala. E ela só conversa, só fala. Mas é isso que é o amor do Evangelho. Esse é o amor ágape. Porque o amor do mundo, que é o sistema caído que eu falei para vocês no começo, ele está tendo como sinônimo uma pura e simples relação. E amor virou sinônimo de relação sexual, mas o amor na Bíblia ele é mais profundo do que 2 momentos ou uns minutos juntos. O amor está dentro daquilo que é na nossa alma, e através daquilo que é na nossa alma a gente passa a compartilhar de sonhos, de objetivos, de tempo, e a gente tem que aprender com os que estão perto da gente. Esse país coloca todos nós em risco de perder as almas ou a nossa alma todos os dias. Porque nós trabalhamos uma carga horária aqui no Brasil, normalmente a gente não trabalha. A gente trabalha em um estresse, em um nível de cansaço, que é muito mais do que a realidade do Brasil. Quando chegamos em casa, estamos cansados, os filhos já estão quase dormindo, e aí você passa assim de segunda, terça, quarta, quinta, sábado, às vezes até domingo. E aí, para compensar aquela falta de tempo com os filhos, com a esposa, com o pai, com o amigo, a gente começa a dar coisas, porque agora eu tenho dinheiro, o custo de vida, embora seja um pouquinho alto, eu tenho poder aquisitivo de comprar coisas. E a gente confunde o que é um sacerdote, o que é ser um pai, o que é ser uma mãe, o que é cuidar daquelas pessoas que estão ao nosso lado, como se tudo fosse resolvido com coisas compradas, e não é isso que o Evangelho diz. Eu corri o risco, porque todos nós corremos o risco de perder a nossa alma. Porque nesse mundo todos também temos o risco de ganhar o mundo, temos uma oportunidade de ganhar o mundo. Todos nós temos um mundo a ganhar e um mundo a perder dentro dos nossos contextos. Porque ganhar o mundo não é só você ser sucesso, alcançar aquele nível de que nós vemos as pessoas alcançar na mídia. Isso é uma forma de ganhar o mundo, mas dentro dos nossos próprios contextos, dentro das nossas próprias realidades, nós temos um mundo a ganhar. Nós temos que entender que a nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós colocamos às mãos, nós não podemos se deixar levados pelos resultados, se aquilo não tiver por propósito antes glorificar a Deus na nossa vida. Porque nós podemos olhar para os resultados e aquilo corroer a nossa alma. E nós
podemos querer achar que estamos ganhando o mundo e estamos dentro da igreja, glorificando a Deus aos domingos, mas com uma alma doentia, com o risco de ser perdida. Eu não estou dizendo de perca da alma escatológica, dado o juízo final, não. Eu estou dizendo perca da alma para mim e para você, que senta nos bancos das igrejas todos os finais de semana, que está buscando ser honesto, que está buscando fazer as coisas certas porque quer morar no céu. Você pode viver dessa forma e mesmo assim correr o risco de perder a sua alma, quando você não entende a necessidade de amar, de cuidar do outro, de sentar com seus filhos. Qual foi a última vez que você sentou com seu filho para ter uma conversa, sem a galinha pintadinha estar cantando, sem lá o Baby Shark cantando, você e ele, olhando para ele, tendo uma conversa só para escutar aquilo que ele tem para te dizer? Isso é amar. Isso é você abrir mão daquilo que o mundo diz para que você possa fazer isso e a sua alma então passar a ter propósito, a sua vida passar a ser vivida de acordo com o Evangelho. O quarto ponto, ou a quarta razão com que nós queremos ganhar o mundo, e isso coloca o risco, a possibilidade de perdermos a nossa alma, é quando nós não somos humildes. O mundo diz: seja orgulhoso, você merece, que o resto que se dane, você tem que correr atrás dos seus objetivos, e de verdade isso traz uma realidade, é certo, mas nós temos que entender que nós temos que ser humildes para reconhecer que nós somos falhos, que nós precisamos uns dos outros, que nós vamos cometer falhas no processo, que nós não somos melhor do que ninguém, porque o orgulhoso, ele se coloca na condição de que, primeiro, ele acha que ele é melhor do que todo mundo, e segundo, ele acha que a agenda que ele tem para a própria vida, ele acha que as escolhas que ele tem para a própria vida é melhor daquilo que Deus queria fazer na vida dele. O orgulhoso, ele não está preocupado com a vontade, com os planos de Deus. Ele quer fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que ser feito. E Deus está nos dizendo no Evangelho, Jesus está dizendo sobre, se nós queremos de verdade entrar no reino e viver o reino, a gente tem que fazer uma coisa: ser humilde e manso de coração. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem que é aquelas assim que faz a gente glorificar, pular, e não é nenhuma mensagem assim que é, como eu disse no começo, que faz parte dos púlpitos das igrejas de uma forma geral, mas é aquilo que é o Evangelho. E eu, infelizmente, é o que tem para hoje. Eu não estou aqui para poder pregar o que eu acho, para poder dizer aquilo que o Evangelho está dizendo, e que Jesus está dizendo que nós devemos aprender a ser humilde. Meus irmãos, as pessoas mudam. A pessoa que te fez um mal hoje ou ontem, que falou algo que você não gostou no passado, não significa que aquela pessoa está do mesmo jeito. E se ela continuar do mesmo jeito, o problema é dela. Eu estou aqui falar para você, para dizer que o orgulho é a capacidade, é aquilo que te impede de achar com que você possa perdoar as pessoas, e ao mesmo tempo, quando você age e vive nesse orgulho, você não reconhece que você também pode ser um que fez algo que magoou alguém, que machucou alguém. Nós precisamos aprender a ser humildes. O texto diz em Provérbios: quando vem o orgulho, olha só, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O outro Provérbios 16, no verso de número 18, diz assim, ó: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. O texto está dizendo que o orgulho, ele vem antes da destruição. Eu espero, e eu sei que alguns de vocês já têm experimentado isso, que vocês venham prosperar muito, porque o dinheiro não é o problema. Você ter riquezas não é o problema. A Bíblia fala muito mais de dinheiro e riquezas do que fala de fé, do que fala de anjos, do que fala de muitos assuntos. A Bíblia fala mais disso do que outras coisas. Qual que é o problema? É o amor a essas coisas. É você colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Então que você prospere nesse país, que você trabalhe mesmo, que você tenha condições de empreender. Mas entenda uma coisa: não deixe com que os resultados daquilo que você alcance preencha na sua alma algo que venha fazer com que você olhe para os resultados e ache que você é melhor do que alguém, porque é Deus quem te prospera. Tudo vem dele, por ele e para ele. A Bíblia está dizendo isso. O segredo de uma vida próspera é você entender que você tem que ser humilde e reconhecer Deus como um bom Pai que dá muito mais do que nós merecemos. Deus não olha o que fazemos, Deus olha o porquê nós fazemos as coisas. Porque o orgulhoso às vezes está dentro de uma igreja, com o microfone como eu estou, lendo a Bíblia, profetizando e orando, e pessoas levantando da cadeira, pessoas ressuscitando mortos, orando e fazendo sinais e prodígios, fazendo coisas para Deus,
mas que depois ele bate no peito e fala: eu realmente sou o quarto da Trindade, realmente Deus precisa de mim para fazer a obra dele nessa terra. Isso é orgulho do mesmo jeito. E eu não quero perder a oportunidade de pegar essa palavra e ficar aplicando para os lá de fora. Se tem uma igreja aqui e Deus tem colocado no meu coração, é tempo de nós aprendermos a ser igreja e sermos pessoas humildes. Se isso está na contramão do que todo mundo prega, glória a Deus, porque o que Jesus estava dizendo também não ia no sistema da religião da época. Jesus estava mostrando a realidade do reino, que é além da compreensão deste mundo. Quinto ponto: por que nós podemos perder a nossa alma enquanto estamos vivos, quando nós não temos no centro da nossa vida Jesus? Quando Jesus não ocupa o lugar de centralidade. Isso aqui é a coisa mais séria e é o ponto principal. Eu preciso terminar. Olha o que diz o texto: o qual tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Olha só, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele, e é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primeiro, o princípio, o primogênito entre os mortos, para que tudo tenha a proeminência. Jesus, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Agora não é um versículo, mas é o que eu estou dizendo. Ele é mestre dos mestres, juiz dos juízes, advogado fiel, lírio dos campos, bom pastor, estrela da manhã, sol da justiça, alfa e ômega, o princípio e o fim. Ele é o único caminho que leva a Deus. Nós só estamos aqui porque Jesus é o centro da nossa vida, meu. Se Jesus não fosse o centro de tudo aquilo que nós vemos e aquilo que nós experimentamos, nós não estaríamos nem tendo as condições de sermos vivos, porque nós já estaríamos sido largados das nossas transgressões. Talvez você não se sinta como aquela pessoa que está mais exemplar na caminhada de fé. Tudo bem, mas se você entender que Jesus deve ocupar o lugar de centralidade no seu coração, na sua vida, você vai ver coisas mudarem, de forma que você nunca possa imaginar que isso poderia acontecer com você, porque aconteceu comigo e acontece com todos aqueles que um dia colocaram Jesus no centro da vida. A primeira razão, ou a principal razão com qual nos garante que nós não vamos perder a nossa alma enquanto nós vivemos, é quando Jesus ocupa um lugar de centralidade. Eu vou te dizer por quê, porque às vezes nós queremos transferir esse lugar para amigos. Temos amigos, confiamos. Às vezes é um ente querido, um familiar, e nós queremos preencher a nossa alma com realizações de pessoas ou circunstâncias que vão falhar. E quando essas circunstâncias, essas pessoas falharem com você, essa confiança que você colocou, essa expectativa que você colocou nas pessoas vai ser frustrada. Agora, quando você coloca na sua alma e preenche o seu coração colocando Jesus como centro, Jesus não vai falhar. As pessoas falham, mas Jesus não falha. E colocar Jesus no centro da sua vida não é você se tornar um religioso para ficar cumprindo regras, para poder ficar fazendo coisas, para poder parecer certinho. Não, colocar Jesus no centro é você deixar Ele governar a sua vida. É colocar o trono. Quando a Bíblia fala do reino, o reino fala de governo. Se nós estamos falando de princípios do reino, para não perdermos a alma neste mundo, você tem que entender que é isso, é você deixar Jesus governar as suas atitudes, as suas escolhas, os seus relacionamentos, as suas motivações. Que Ele possa ser o centro do seu sucesso, que Ele possa ser o centro de todas as circunstâncias difíceis, porque quando vir circunstâncias difíceis, e elas vão vir, a teologia que diz que vem para Jesus e que você vai prosperar e vai ganhar casa, comprar carro, essa não é o Evangelho. Isso aí é a teologia que os homens criaram. Porque na teologia de verdade do Evangelho, a Bíblia está dizendo o seguinte: você pode passar em momentos que vai vir fogo, mas o fogo não arderá em ti. Vai vir momentos de águas que vão querer te cobrir, mas a Bíblia fala que você vai passar, essas águas não te submergerão. O Evangelho, Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, nós teríamos circunstâncias para poder, de uma razão ou outra, nos entristecermos, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu, Ele é o centro, e nós podemos vencer pelo poder dEle. Glória a Deus. Aleluia. Se o Deus Pai
colocou Cristo Jesus como centro de tudo. Nesse texto, nessa bela passagem que nós lemos, como o princípio de tudo, como o primogênito, como aquele que por meio dele, por ele, para ele, todas as coisas existem. Se o Deus Pai, em sua soberania, decidiu fazer isso, como que eu e você não vamos fazer o mesmo e colocar Jesus no centro do nosso coração, da nossa alma? Você tem duas oportunidades. Primeiro, continuar do mesmo jeito e correr o risco de ver e viver uma alma doentia, com câncer, até um ponto de poder perder ela, como o texto está dizendo. Mas você tem uma segunda opção. Talvez você não vai colocar em prática tudo isso que eu disse, mas guarda essa última. Coloque a partir de hoje Jesus como centro de todas as coisas que você vai fazer. Que tudo possa ser para a glória dele, para a honra dele. Ah, mas eu tenho minhas falhas, eu tenho coisas que eu preciso trabalhar. Coloca ele no centro, descansa e deixa ele fazer aquilo que tem que ser feito. Não é você, não é na força do seu braço, não. É o Espírito Santo é quem muda, convence, transforma. Amém? Eu preciso terminar, eu quero que você coloque de pé. Eu quero dar para você 5 atitudes para poder você ter uma vida diferente. Primeiro, comece a orar por alguém que você sabe que possa ter te magoado. Comece a orar por essa pessoa. Não liga, não faz nada. Comece a orar por ela. Depois, na sua oração, comece a já ensaiar uma liberação de perdão. Nem que seja orando por Deus. Fala, Deus, eu perdoo essa pessoa no poder do teu nome. Se você tiver e sentir essa liberdade, depois manda só um texto para essa pessoa. Manda só um texto para ela. Fala um oi, pergunta tudo bem, como está. Não estou dizendo que é para qualquer pessoa, é para alguém que realmente te fez mal, para alguém que te magoou, que você foi ministrado nessa noite, que te faz ficar lembrando e você vive preso nesse passado. Começa, por 2 semanas, começa a orar por essa pessoa. Depois você começa a ensaiar um pedido de perdão. Depois o pedido de perdão, não, de liberação de perdão. Depois manda só um texto para ela. Se você tiver oportunidade no Facebook, se estiver no Brasil, faz algo. E depois você libera o perdão para essa pessoa. Se você colocar isso em prática, eu tenho certeza que só desse ponto você vai ter a sua alma sendo liberta de coisas que estão te prendendo, de situações que estão te fazendo ficar dessa forma doentia. E Jesus não quer isso para você. Segunda atitude, pense em quem você já prejudicou e peça perdão para essa pessoa. Se possível, restitua. Se for um dinheiro que você não pagou, devolva. Se for uma circunstância que você tem condições de restituir, restitua. Mas tem coisas que não se restituem, palavras não se restituem, mas você pode pedir perdão. E essa é a segunda atitude que eu quero te trazer para o conselho nessa noite. Terceira, aproveita a oportunidade de amar pessoas que Deus colocou na sua vida, do seu lado. Ame as pessoas, use coisas, não use coisas. Não ame coisas e use pessoas, não ame pessoas. Tenha um tempo com a sua esposa. Chega hoje na sua casa e fala, bem, fala. E deixa ela falar. Né? Olha no olho dela e deixa ela saber que você está escutando. Talvez não vai fazer sentido, porque a mulher mistura os assuntos, pega assunto daqui, mistura com outro. E o homem ele gosta de compartimentos, né? Não consegue raciocinar naquela velocidade. Mas faz isso. Você vai ver o que vai acontecer. Né? E toma cuidado com o anticoncepcional, porque o resultado vem depois. Quarto ponto, seja um pouquinho mais humilde. Reconheça que você também tem falhas. Não deixe o orgulho penetrar no seu coração, não. Seja humilde. Ah, mas se eu for humilde, eles vão pisar em mim lá na obra, a equipe lá vai fazer isso. Quem que tem que te justificar não é você. A sua autoridade não vem pelo poder das suas palavras, mas pela presença de Jesus na sua vida. Então, seja um pouquinho mais humilde e você vai ver coisas mudar. A humildade sempre vai te trazer mais resultados do que a soberba, o orgulho, a arrogância. As brigas que você às vezes quer vencer no seu argumento, elas seriam vencidas de uma forma muito mais poderosa se você deixasse Jesus lutar para você. Quinto, aceite Jesus como o Senhor da sua vida e coloque Ele no centro da sua vida. Eu sei que a palavra aceitar Jesus já virou sinônimo assim, eu vou virar lá do povo da igreja dos crentes. Não é isso. Isso aí é aceitar a religião. Isso aí é aceitar o sistema. Não é isso. O Evangelho não é sobre religião, não é sobre igreja no sentido de organização. O Evangelho é sobre Jesus ser o centro da sua vida.
Se você não tiver condições ainda de talvez estar na possibilidade, naquilo que você almeja, falar, não, para mim aceitar Jesus eu tenho que ser assim, não é isso. Isso é, para você se tornar um religioso, você tem que cumprir aquele tanto de coisa, mas para poder você ter Jesus no centro da sua vida, você só precisa de convidar Ele para ocupar no seu coração o lugar de centralidade. E se tem alguma coisa que tem que mudar, não é a palavra de um homem que vai fazer isso, é o poder do Espírito Santo. Senão essa palavra não tem poder não. Senão nós somos só mais uma organizaçãozinha, uma ONG, um centro de autoajuda, e não somos isso que nós viemos fazer aqui não. Então, primeiro, coloque em prática isso nessa conclusão. Olha o que diz o texto, estou terminando. Eu sou a porta. Jesus está dizendo, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá. Olha o que vai acontecer, e achará pastagens. O ladrão, o diabo, não vem senão para primeiro roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, corpo, alma e espírito, alma curada, espírito em comunhão com Deus, consciência tranquila, porque Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Chamar Jesus para ser o centro da sua vida é você deixar o bom pastor cuidar da sua vida. Olha só, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. Eu vou estar orando. Nós não vamos ministrar o louvor hoje, porque o tempo já está passando. E nessa oração eu quero pedir para que você venha colocar nessa oração aquilo que no seu coração você sabe que você precisa falar para o Senhor agora. No nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra tão poderosa nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque é o Teu Espírito Santo é quem convence o homem. O Teu Espírito Santo é quem nos convence da necessidade de mudança, Pai. No nome de Jesus, eu quero ministrar na vida de cada um dos Teus filhos aqui agora, para que o Senhor venha começar, meu Pai, a liberar no coração deles, no nome de Jesus, vida. Que o Senhor venha, meu Pai, ressuscitar, meu Pai, almas que estão perdidas, doentias, que possam ser curadas. Que no nome de Jesus, meu Pai, cada um dos Teus filhos possam compreender aqui hoje que o Senhor tem uma vida, meu Pai, abundante, que os planos do Senhor são os melhores, e que no nome de Jesus a melhor forma e o melhor projeto de vida é entregar a vida deles em Tuas mãos. Para que isso aconteça, meu Pai, que o Senhor possa liberar agora perdão, que eles possam entender a necessidade de liberar perdão. Que o Senhor venha fazer, meu Pai, que eles tenham a coragem, no nome de Jesus, de pedir perdão. Que no nome de Jesus o Senhor venha colocar um amor ágape, meu Pai, que nós possamos amar uns aos outros, amar as nossas esposas, que amarmos, meu Pai, os nossos cônjuges, filhos, com um amor genuíno, meu Pai, um amor que não espera nada em troca, um amor, meu Pai, que resplandece a Tua glória. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos ajudar a sermos humildes, temos o coração como de crianças, como o Senhor assim disse, senão nós não entraríamos no reino dos céus. Pai, no nome de Jesus, nos ajude a colocar o Senhor como centro das nossas vidas em todos os aspectos, meu Pai. Que o Senhor não venha ser só o centro do nosso discurso, mas o centro das nossas atitudes. Oh, Senhor, no nome de Jesus, eu começo a ministrar na vida deles aqui agora, todos com olhos fechados, orando. Se você não tem palavras para poder expressar o Senhor, não tem problema, Ele já conhece o seu coração agora. Se você não tem palavras, deixa suas lágrimas falar. Se você não tem lágrimas, que o seu coração nessa noite possa começar a falar com o Senhor Jesus, e Ele sabe a sua necessidade. E no nome de Jesus, todos com olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta muito simples. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente, eu não vou te constranger, mas se você quer colocar Jesus e Jesus ser o centro, e você quer entender que a partir de hoje o governo da sua vida não está mais na sua mão, mas nas mãos de Jesus, e você quer e reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, eu só quero pedir para que você levante a sua mão. Só levanta a sua mão. Você não, todo mundo com o olho fechado.